amém, irmãos? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltamos ao Senhor por este dia. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um de vocês que estão aqui presentes e com os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando em suas casas. Que o Senhor vos abençoe e os guarde. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês. Amém? O tema da lição desta manhã fala a respeito dos nomes primários de Deus. Os nomes de Deus são assim classificados como os nomes primários e compostos. E o tema desta lição é a lição 8, para os irmãos que estão nos acompanhando. Os nomes primários de Deus, ou seja, os nomes simples da pessoa de Deus. Sabemos que o nome traz a identificação da pessoa, traz a identificação de um ser, por isso que existem nomes, para trazer a identificação de diversas coisas, objetos e coisas, do dia a dia, tudo é identificado por nomes. E Deus também, na sua infinita graça, quis se revelar para cada um de nós, revelando-se a sua pessoa com o seu nome. Amém? Deus valoriza, Ele vê a importância de nós conhecê-lo com o nome que Ele tem, com o nome que Ele é. Imagine se cada um de nós nos relacionássemos com Deus sem a identificação de um nome. Ia ser muito difícil. E Deus vê essa importância de se revelar até nós, falando a respeito do seu nome através da sua palavra. Amém? Abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Amém? Diz assim: disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Pai, por esse momento. Contamos mais uma vez com a tua graça na ministração dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vimos aí uma passagem da palavra de Deus, aonde Moisés tinha a missão de ir até Faraó, para que assim pudesse tirar o povo do Egito. Ele recebeu de Deus uma missão de ir até Faraó, aquela autoridade daquele país. Mas era necessário que ele fosse em nome de alguém. E como ele ia a Faraó? E o Senhor disse para ele: eu sou, me enviou o que? A vós. Então essa palavra eu sou, nos dá a entender o valor, a importância que Deus é. Louvado seja o nome do Senhor. Acabamos de ver também na sua palavra muitas passagens que falam a respeito dos nomes de Deus. Há vários nomes, mas alguns são mais conhecidos. E aqui o primeiro nome que nós encontramos na palavra de Deus, que fala a respeito da sua pessoa, é o Deus Elohim. Vamos ver aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Um texto muito conhecido por todos nós, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? No princípio criou Deus. Essa palavra, esse termo Deus, Elohim, está se referindo ao Deus eu sou, o poderoso, o Criador, o sustentador do mundo e do universo. Esse termo, a palavra Deus, nesse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Esse termo Deus, Elohim, está se referindo ao Deus Criador,
e sustentador de todo o universo. Então a Bíblia, somente em Gênesis, aparece 35 vezes este termo, Deus Elohim, como Criador e sustentador do mundo e do universo. O livro de Gênesis é o livro dos princípios, o começo de todas as coisas. E tem vários textos do livro de Gênesis, é apresentado Deus como seu Criador e sustentador de todo o universo. No Novo Testamento foi escrito em grego, aparece a palavra Theos, que quer dizer Deus ou Criador, Senhor. Este nome Deus deve nos fazer lembrar de que nada foge do seu controle, mesmo quando passamos por situações mais adversas. Ele é o poderoso que sustenta. Você está passando por alguma tribulação? Se está, qual? De que maneira seu entendimento de Deus pode oferecer sustento nessa hora? Então, acabamos de louvar a Deus com um hino que fala quão grande é o Senhor. Então, o louvor que nós ministramos ao Senhor nos dá a ideia de um ser supremo, sustentador de todas as coisas. E aqui o estudo nos faz essa pergunta a respeito dessa plenitude, dessa intensidade que é o Senhor. Que muitas das vezes, em muitas situações, nos esquecemos deste poder. Nos esquecemos que Ele está sustentando todo o universo nas suas mãos. Então, diante da minha e da sua dificuldade, isso para Ele é o nada. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e sustentador de todas as coisas. Então, essa atribuição do poder que Deus tem, não é só para ficar na nossa imaginação, não é só para ficar no nosso conhecimento, mas é para também nós desenvolvermos a nossa fé, a nossa confiança, que o nosso Deus sustenta todas as coisas, amém? Ou seja, é propósito de Deus em revelar o seu nome, não só para trazer para nós informação, mas conhecermos que Ele é um Deus pessoal, que Ele é um Deus presente, que Ele não é um Deus pequeno, pois Ele é um Deus grande, maior do que todas as coisas. Então, quando Deus se revelou na sua palavra, mostrando como Criador e sustentador de todas as coisas, Ele também tinha esse interesse em desenvolver em mim e você confiança, segurança, dependência dEle, porque Ele tem todo o poder, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abramos as nossas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 5. O livro de Oséias, capítulo 12, versículo 5. Diz assim: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. O Senhor dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Então, vamos também abrir as nossas Bíblias, aí na palavra do Senhor, no livro de Êxodo 3, 15, 16 e 18. Êxodo, capítulo 3, versículo 15, 16 a 18. Leiamos. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, que me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado, e visto o que vos tem sido feito no Egito. E no versículo 18 diz assim: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de
Israel, ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Então, esse termo Deus, a palavra Deus nesses versículos, apresenta Deus Jeová, o Yahvé, o Deus Eu Sou. O nome salienta a fidelidade de Deus para com o seu povo. Quando ele diz assim, olha, no versículo 16, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, esse termo Deus, Yahvé, Jeová, está mostrando um Deus que é fiel à sua promessa, um Deus fiel à sua aliança. Lá no capítulo 12 de Gênesis, quando o Senhor fala para Abraão, o Senhor fez uma aliança com ele. Então, quem é esse Deus de Moisés? Quem é esse Deus que está mandando Moisés ir até a Faraó? O Deus fiel, o Deus que cumpre com a sua palavra, um Deus que cumpre com a sua aliança. Quando ele diz assim, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Deus está se revelando como Deus o quê? Fiel à sua aliança, um Deus fiel à sua palavra. Então ele se revela como Jeová, o Deus Yahvé, o Deus que é fiel, amém? Então é uma maneira, um termo nós encontramos na Bíblia, Deus se revelando através da sua palavra como Deus que é o que? Fiel. No texto anterior vimos um Deus Elohim, um Deus sustentador, um Deus que tem o governo de toda a natureza, todo o universo em suas mãos. E aqui nós vimos Deus Yahvé, Jeová, como Deus que é fiel à sua aliança, fiel à sua palavra, fiel ao pacto que ele fez com os antepassados daquele povo. Amém? Então o nosso Deus, ele se revela através da sua palavra de várias formas para nós o conhecermos, porque o nome identifica a pessoa, o nome está associado à pessoa que ela é, às suas características, ao seu jeito. Então nós vimos que Deus também teve esse interesse de se revelar através da sua palavra para nós o conhecermos e amadurecermos o nosso relacionamento com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome, Yahvé, aponta para o relacionamento que Deus tem com seus filhos, mediante a sua fidelidade. Então, quando nós nos deparamos com o Senhor, nos lembramos da sua pessoa, nos lembramos que Ele é criador de todas as coisas, mas Ele também é fiel. Ele fez uma aliança comigo e com você através de Jesus Cristo. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Esse é o Jeová, o Deus Yahvé, o Deus que cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Adonai é um outro nome encontrado na Bíblia que define, que expressa a pessoa de Deus. Senhor, Mestre. Então, em muitas situações da nossa vida, em muitas situações do povo de Deus, o Senhor se revelou para eles como Deus o que? Adonai, o Mestre, o Senhor, aquele que tem também o controle e o domínio de todas as coisas. Quando nós pensamos em Senhor, nos dá a ideia de alguém que nos comprou, de alguém que tem governo, alguém que nos dirige. É assim que nós pensamos no aspecto espiritual, amém, irmãos? No aspecto espiritual. Quando associamos o Senhor ao Deus Adonai, é aquele que é o dono da nossa vida, amém? É aquele que dirige, é aquele que orienta, é aquele que cuida, é aquele também que sustenta cada um de nós.
Esse senhorio não é aquele senhorio de escravidão opressora. Não é um senhorio de maldade, de destruição, mas um senhorio de vida e de liberdade. Porque a nossa dívida, como servo, como escravo, já foi paga. Fomos livres. Fomos livres. Porque Jesus já pagou a nossa dívida perante Deus. O que estava destinado a nós, segundo a palavra de Deus, era a separação eterna desse Senhor. Mas Ele, por amor, Ele nos comprou e deu a vida dele por nós. Então é um senhorio diferente daquele que nós temos conhecimento. Muitas das vezes, o senhorio, quando vem à nossa mente, é maus tratos, é uma série de coisas tristes. Mas o senhorio do Senhor é vida, é paz, é liberdade, é alegria, é amor, é uma eternidade com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Este nome relaciona-se com os dois já citados, ou seja, Adonai se relaciona com Elohim, com Yahvé. Vem de Adon, que significa Senhor Mestre. Implica a ideia de revelar Deus como governante, todo-poderoso, a quem tudo está sujeito e com quem o homem se relaciona como servo. É frequentemente usado com Yahvé o Senhor Deus. Geralmente é traduzido pelo termo Senhor, Senhor com S maiúsculo. Exemplos, Josué 5,14. Vamos ver aí, no livro de Josué, capítulo 5, versículo 14. Esse termo Adonai, Senhor e Mestre. Diz assim, Josué 5,14. Respondeu ele, não sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então José se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Então nós vemos aí Deus, quando ele aparece a Josué, em meio a uma situação que ele estava passando, quando o Senhor se revelou para Josué. Vamos ler o texto anterior, para o contexto nos dar uma ideia melhor da passagem. Do versículo 13 diz assim, Josué 5,13 diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e orou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão a espada nua. Chegou-se Josué e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército, Senhor, a Josué. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar que estás é santo. E ele fez assim Josué. Louvado seja Deus. Então, em meio a uma dificuldade que Josué estava passando ali, quando ele viu aquele príncipe do exército, ele perguntou: é um dos nossos ou do exército inimigo? E nem de um nem de outro. Era o príncipe do exército do Senhor que estava se revelando para Moisés. Não era um soldado de um exército inimigo nem do deles, mas era o Senhor, como mestre, Adonai, que estava se revelando a Josué, porque a luta na qual Josué estava empenhado não era uma luta pessoal dele, mas era uma luta do Senhor. Então era o Senhor que estava à sua frente, como que Adonai, Senhor e Mestre. Louvado seja Deus. No Salmo 110, versículo 1, vamos ver lá, no Salmo 110, versículo 1.
Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, louvado seja o nome do Senhor, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então aí é o Deus o quê? Deus Adonai, louvado seja o nome do Senhor. Yahvé, o Deus, Senhor e Mestre. Este nome nos leva a olhar para Deus como Senhor e para nós mesmos como servo. Todas as vezes que oramos ou louvamos ao Senhor, o chamamos de Senhor. Então, nosso relacionamento com Deus é de quê? De dependência. Quando fala servo, a ideia primeira que nos vem é de alguém o quê? Menor. E Senhor, alguém que está acima de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso, amados, implica em muitas coisas. Muitas das vezes, as nossas atitudes, até a nossa maneira de orar, é como se Deus fosse servo e nós fôssemos o Senhor. Eu uso sempre o termo de assim: ao diabo nós ordenamos que saia. Ao diabo damos ordem em nome de Jesus. Mas ao Senhor nos o que? Submetemos, porque Ele é Senhor. Então as situações que nos vêm contrárias a nós, ocorrem segundo a sua o quê? Vontade. E o próprio Jesus nos ensinou isso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Amém? Assim na terra como no céu. Amém? E a vontade de Deus seja o quê? Feita. Quando fala da vontade de Deus, está nos mostrando que Ele é soberano. Tem um louvor que diz assim: nosso Deus é o quê? Soberano. Soberano, Ele tem, tudo vai acontecer segundo o quê? A sua vontade. E se o nosso relacionamento com Deus é de servos, vamos aceitar a vontade dEle, porque é boa, perfeita e agradável. Só que essa vontade boa e perfeita e agradável nem sempre é o que nós achamos, é a nossa opinião, mas é o melhor que Ele tem para cada um de nós. Ainda que não entendamos, ainda que às vezes não aceitamos, mas é a vontade dEle, porque Ele é o quê? Senhor e soberano. Ele é o quê? Deus Adonai. Amém? El Shaddai é um outro termo empregado ao nome de Deus. O nome Shaddai significa poderoso, indicando que Deus possui todo o poder no céu e na terra. O Deus Altíssimo, em um ponto importante, difere de Elohim, o Deus da criação e da natureza. Shaddai considera Deus sujeitando a si mesmo todos os poderes da natureza e fazendo subservientes a obra da sua graça. É traduzido por Deus poderoso ou que? Deus Altíssimo. Então o termo El Shaddai, na palavra de Deus, nos está mostrando que Deus é o Deus o que? Altíssimo. Nós vimos isso em Gênesis 17, versículo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 17, versículo 1. Leiamos. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse-lhe: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sei o que? Perfeito. Então, nesse momento,
em que o Senhor se revela para Abraão. Aí no versículo 2 ele diz assim: farei uma aliança entre mim e ti, e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Então, nesse momento da palavra de Deus, nessa passagem bíblica, o Senhor se manifesta para Abraão como Deus Altíssimo. O Altíssimo estava se revelando a Abraão. E faz com ele ali o quê? Uma aliança. Mas também nessa aliança ele determina: anda na minha presença e seja o quê? Perfeito, e seja santo, porque o Altíssimo é santo. Engrandecido seja o nome do Senhor. Em Números, capítulo 24, versículo de 4 e 16. Versículo 4 e versículo 16 do livro de Números. Vamos ler. Números 24, versículo 4 diz assim: a palavra daquele que ouve o dito de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos o que? Abertos. O versículo 16. Palavra daquele que ouve o dito de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos o que? Abertos. Então, esse termo aqui de Deus está se referindo ao Deus El Shaddai, ao Deus Altíssimo. Foi dessa maneira que ele se revelou, tanto para Moisés, como também para Balaão. O Deus Altíssimo estava se revelando naquele momento, tanto para Moisés quanto para Abraão. E há uma diversidade de textos da Bíblia que nós vimos Deus se revelando, se manifestando a seu povo e também a cada um de nós. No Salmo 68, versículo 14. Salmo capítulo 68, versículo 14, também nos fala a respeito de Deus como El Shaddai, o poderoso Altíssimo. Salmo 68, versículo 14, diz assim: quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zamon, ou seja, o Altíssimo. E o outro texto é muito conhecido, Salmo 91, versículo 1. Vamos recitar? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, do El Shaddai. A sombra do que? Do Onipotente, o que? Descansa. Então, é uma maneira de Deus se revelar para nós, como Deus Altíssimo. E esse Altíssimo não é um Altíssimo que nos dá uma ideia só de distância, que está acima de tudo, mas um Altíssimo que nos protege, que nos guarda, que está conosco, ainda que sejamos tão pequenos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Altíssimo tem a ver com presença, com realidade, com fidelidade. Aí diz assim: este nome nos leva a pensar no quanto Deus é grandioso diante de nós. Diz-nos que tudo que tem feito ou permitido serve para nos aproximar mais da sua graça. Diariamente, o que você tem demonstrado? Gratidão ou murmuração? Então, essa manifestação, essa revelação da pessoa, do nome de Deus, em determinadas situações, tem esse propósito de nos aproximar mais dele e de experimentarmos a sua graça. Como acabamos de ver no texto, Altíssimo não dá uma ideia a alguém que está acima nesse aspecto, mas alguém que está acima, mas que se importa com cada um de nós. Há outros nomes simples de Deus no Novo Testamento, por exemplo, Abba, Romanos 8,15.
versículo 15, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos o que? Abba, Pai. Então aí é um termo também usado ao nome de Deus. Abba, que quer dizer Pai. Também Deus se revela na sua palavra, além de El Shaddai, Adonai. Ele também Elohim, ele também se revela na sua palavra com esse termo. Deus é o que? Pai. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados o quê? Filhos de Deus. Então, se nós somos filhos, Ele é o nosso Pai. Outros termos como Senhor, Todo-Poderoso. O estudo dos nomes primários de Deus deve conscientizar-nos acerca da pessoa e do caráter de Deus, de maneira a nos levar a uma vida transformada, na qual o nosso relacionamento com Ele demonstra diariamente crescimento, gratidão, serviço e abandono do pecado. Quando ele disse assim, anda na minha presença e ser o que? Perfeito, em Gênesis 17:1, seja o que? Santo. Sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo. Então, este conhecimento que nós vamos adquirindo através da Bíblia, a respeito dos nomes de Deus, tem essa finalidade de desenvolver em cada um de nós crescimento espiritual, uma vida transformada. Imagine, irmãos, nosso Deus é soberano. Então, quando vier alguma coisa que é contrária à nossa vontade, a gente vai se apirriar, não é? Foi a vontade de Deus. Porque nosso Deus é o quê? Soberano. Amém? Quando vier a falta de alguma coisa, nós não vamos estar reclamando, sapateando, no bom sentido. Se Deus permitiu a falta, Ele vai prover. Amém? Quando vier a enfermidade, mas a Bíblia, se Deus permitiu a enfermidade, Ele vai ser o quê? Glorificado. A vontade dEle vai ser manifesta naquela situação e o nome dEle vai ser o quê? Glorificado. Então, em todas essas coisas que nós vemos na Bíblia, há um propósito. Então, amados irmãos, que Deus assim nos abençoe e fortaleça. Recapitulando, Deus como Elohim, o Deus eu sou, o Criador, o sustentador de todas as coisas. Nós vemos isso em Gênesis 1, versículo 1, amém? Deus se revelando como Deus Elohim, o Deus que tem o controle de todo o universo em suas mãos. O Deus de Yahvé, o Jeová, Senhor fiel. Ele não é só apenas um Senhor, Ele é também fiel às suas palavras, às suas promessas. O Deus também Adonai, Senhor e Mestre. Aquele não só que tem o controle, que cuida de todas as coisas, mas Ele está presente em nossas vidas, cuidando, nos ensinando. E o El Shaddai, o poderoso, que tem o poder nos céus e na terra, o Altíssimo, mas se revela a cada um de nós através da sua graça. Que estes nomes cooperem à medida que nós estamos estudando para nosso crescimento, para nossa maturidade e o nosso fortalecimento nele. Que Deus assim nos abençoe. Agradecemos também aos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Deus em Cristo nos abençoe e assim encerramos esse momento.